Olá, pessoas que escutam o Book Planet Podcast. Nossa convidada de hoje será uma analista de livros super requisitada e que tem uma grande trajetória, principalmente em livros que deixam aquela dúvida. Eu lhes apresento Maria Clifford Branco. Olá, Carol. Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu estou extremamente grata de estar aqui e ainda mais poder conversar com vocês, sobre a minha grande paixão, que são os livros. Mas vamos ao que realmente importa. Meus queridos ouvintes, o livro de hoje será A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ela é uma obra muito inteligente, fácil de ler e extremamente polêmica. Eu vou fazer uma breve sinopse aqui, pra deixar uma pulga atrás da sua orelha, porque você tem que ler esse livro. É fácil de ler, como eu já disse. Você vai entender tudinho essa saga é incrível. Vamos começar. É uma fábula protagonizada por animais, tá? Eles são de uma fazenda no interior da Inglaterra. E um belo dia, eles resolvem unir forças para expulsar o dono da fazenda. Porque eles estão cansados de obedecer aos seres humanos, de serem explorados pelos seres humanos. Eles querem ser livres, autônomos, cuidar de si mesmos, fazer o que querem, não trabalhar para ninguém. Então os animais, eles conseguem isso, então eles criam uma sociedade onde todos são iguais. Livres. Entendeu? Mesmos direitos, mesmos deveres. Não trabalham para ninguém, para si mesmo. Só que em determinado momento, tudo corria bem. Só que em determinado momento, isso foge do controle. E os porcos, que são os animais mais inteligentes e espertos, eles dominam, a liderança, reencarnando novamente os patrões, como eram os seres humanos. Só que os outros animais, eles se sentem inferiores, então o que eles falam? Ok, deixa eles. E nós voltamos àquela saga de obedecer e trabalhar para outra pessoa. Exatamente. Ao contrário de muitas fábulas infantis, a Revolução dos Bichos ela tem um final tanto quanto trágico, como tanto quanto chocante. Para muitos é normal não perceber alguma referência ou algo diferente, mas para nós analistas e pessoas dos tempos de Guerra Fria, percebe-se que há uma semelhança entre o livro e a história da Revolução Russa. Inclusive, o porco Napoleão que liderava a fazenda é descrito igual Stalin, o líder da União Soviética naquela época. Mas, gente, deixando bem claro que isso foi uma sátira contra a União Soviética, tá? Ela foi muito mal vista pelos países capitalistas, isso porque eles estavam em tempos de Segunda Guerra Mundial. E por isso mesmo, nenhum governo ou jornal ousava fazer uma mínima crítica a Stalin, independente de suas ações horríveis e imperdoáveis. O que provavelmente deixava o autor do livro bem possesso, senhora Clifford? Vamos entender um pouquinho dele agora. Ele foi um jornalista inglês, ele tinha um enorme talento literário, porém ele também pregava por justiça em qualquer circunstância. Agora uma dúvida que eu tenho até hoje, mesmo lendo o livro. Ele era socialista? Sim, isso é muito importante. Se lembrem, ele era socialista. Mas uma angústia que ele tinha era sobre como o socialismo era visto pelo povo, ou seja, através do que era feito na União Soviética. Porém, para ele, isso era totalmente o oposto ao socialismo do que a União Soviética. E também ele criou propositalmente um livro curto e muito fácil de traduzir em diversas línguas. Tudo isso porque ele queria provar para várias pessoas, para grande parte, que sim, a União Soviética estava distorcendo a real ideia do socialismo, que para ele é democrático, contrário do stalinismo, que é totalmente autoritário. Aí outra coisa, senhora Clifford, ele morreu tão novo, Infelizmente, pois após a mudança de posição dos Estados Unidos, eles usaram o livro como um instrumento para fazer uma propaganda anticomunista da Guerra Fria. Interessante, não é? Ah, senhora Clifford, pessoal, ouvintes, estão aqui ainda comigo. Falando nessa parte interessante, eu me vidrei tanto nessa questão que eu comecei a pesquisar. E eu acabei descobrindo uma curiosidade muito massa. Que a CIA, ela acabou financiando a distribuição destes livros para várias partes do mundo.
E também pra ficar melhor, ainda adaptaram para uma animação, para as crianças assistirem e tudo mais. Lembrando que a animação não é exatamente fiel. Ele muda algumas coisinhas para deixar mais certa para propagar um intuito norte-americano. Exatamente. Entretanto, eu acredito que o George, ele foi um daqueles artistas que ele perdeu o controle sobre sua obra. Ele quis retratar um assunto, levantar uma bandeira, porém flamejou outra. O assunto não foi isso, o assunto foi um pouco distorcido, entende? Mas, acima de tudo, sua mensagem nunca deixa de ser passada, que não existe inimigo ligado à política, e sim o que tenta restringir a liberdade humana, em favor de seu bem maior. Ou seja, abre aspas, a liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que não querem ouvir. Fecha aspas, George Orwell. Eita, meus queridos ouvintes, essa frase chega até a dar um arrepio, né? Mas foi isso, pessoal. Terminamos nosso podcast de hoje com essa frase impactante do nosso grande artista, George. E eu não posso deixar de agradecer a senhora Mavi Clifford Branco pela sua presença. Muito obrigada. Imagina, Carol, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos e espero que tenham gostado e entendido sobre essa incrível sátira. E se não leram, façam isso já. E agora estamos finalizando mais um podcast. Se despertamos uma curiosidade, vai logo assistir. Vai nas nossas redes sociais, comenta lá e fala que leu esse livro. Diga a sua opinião. Concordou com a gente? Concordou com a nossa analista? O que você achou? Seu pensamento? A gente gosta muito de ler essas coisas. E esse foi o podcast de hoje. Um beijo no seu coração do Book Planet Podcast. Tchau!